Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Vamos falar hoje sobre a associação de resistores. Nós já vimos algumas aplicações sobre os resistores, já fizemos alguns exercícios com eles e agora nós vamos aprender a associar esses resistores. O que acontece quando a gente liga o resistor de uma forma ou de outra no circuito e como é que a gente estuda esse comportamento do circuito quando a gente faz esse tipo de associação. Então os resistores eles podem ser interligados no circuito de diversas formas. Tudo vai depender de como que a corrente do circuito vai circular por eles. A gente sabe que quando a gente liga uma bateria, liga uma fonte e liga resistores em torno dessa fonte, o polo positivo e o negativo eles têm uma interação, cargas vão ser atraídas e essas cargas vão circular pelo circuito. Por onde o caminho é mais fácil, quer dizer, menor resistência, circula mais carga. Por onde o caminho é mais difícil, maior resistência, vão circular menos cargas. Agora, dependendo da maneira que a gente liga esses resistores, a gente pode fazer com que esse caminho fique mais fácil ou mais difícil. Então existem várias formas da gente interligar resistores. Tá? Nós temos alguns exemplos, algumas formas de fazer essas interligações aqui na tela. Para cada uma dessas formas, a gente precisa aplicar algumas regras, a gente precisa fazer algumas análises e a gente consegue calcular o que a gente chama de resistência equivalente. O que seria isso? É a gente transformar um circuito, uma associação igual essa primeira de cima, igual essa da esquerda ou até igual aquela da direita, que tem bastante resistores, tem 5 resistores diferentes, 6 resistores diferentes. A gente consegue transformar aquela associação num único resistor. Isso, na prática, a gente não consegue trocar esses resistores, porque se eles estão na placa, eles têm uma função, eles têm uma aplicação, mas para efeitos de cálculo isso é muito importante, para efeitos de estudo isso é muito importante para a gente. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso de acordo com a associação. Primeira associação que a gente vai analisar é a associação do tipo série. O que é uma associação série? Quando a gente fala que os resistores estão associados em série, o que isso quer dizer? A condição para um resistor estar em série com outro é que a mesma corrente que passe por um tem que passar pelo outro. Então você tem os dois resistores no mesmo circuito e a corrente que passa pelo primeiro resistor que você está analisando tem que ser a mesma que passa pelo segundo. Às vezes engana, a gente acha que os resistores estão em série, mas não estão. Porque eles parecem estar seguidos um do outro, então parece ser a mesma corrente, mas não é. O resistor, para estar em série com o outro, tem que ser a mesma corrente. Então, olha o exemplo aqui. Esse exemplo está mais simples, porque eu tenho um resistor seguido do outro. Não tem caminhos alternativos. Se eu ligar uma bateria nesse circuito, e eu posso ligar quantos resistores eu quiser. Ó, eu liguei R1, R2, R3 até Rn. N é o número que você escolher. Se você escolheu 10, vai ser de R1 até R10, vão ser 10 resistores. Se você escolher 50, vai ser do R1 até o R50. E esses resistores, se você ligar uma bateria aqui entre os terminais, quer dizer, positivo aqui numa ponta, negativo na outra, vai circular uma corrente por eles. Não tem caminhos alternativos. A corrente que passa pelo primeiro é a mesma que passa pelo segundo, é a mesma que passa pelo terceiro, até o último. A corrente que sai do positivo da fonte sempre vai ser a mesma corrente que volta. E aí você vai ter todos esses resistores associados em série. Bom, já dá para a gente deduzir uma coisa. Se a carga elétrica, a corrente, ela tem que obrigatoriamente passar por todos os resistores, pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até o último, essas resistências elas estão se somando. A gente sabe que a resistência é uma dificuldade, é uma oposição para a carga elétrica passar. A carga elétrica vai ter que passar por cada uma. Significa que ela vai ter essas dificuldades todas somadas. Então eu posso trocar, eu posso fazer uma equivalência, de modo que todas as resistências que estão ligadas em série, eu some elas. Então eu vou somar a primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. E aí eu vou ter um valor final. Esse valor final é equivalente a todos aqueles ligados em série. O que significa isso?
Se eu tirar todos aqueles resistores, quantos resistores você escolheu colocar aqui? 10? Vamos tirar aqueles 10 que você colocou em série. E coloca um só, que equivale, o valor dele em ohms, é a soma dos 10. Então o primeiro valia 1.000, o segundo 1.500, o terceiro 2.000, o quarto 500. Quanto que deu tudo? Pega esses 10, tira, coloca um no lugar de valor equivalente à soma desses 10. A corrente que vai circular nesse circuito, de um só, de um único resistor, é a mesma corrente que vai circular pelos 10, porque os valores são iguais. Se os valores fossem diferentes, a corrente ia ser maior ou menor. Agora, os valores sendo equivalentes, você vai ter a mesma corrente. Isso para efeito de cálculo é muito bom. Isso é muito interessante para o eletrônico, porque a gente consegue trabalhar com circuito minimizado, simplificado. A gente consegue trabalhar com circuito com um único resistor, em vez de trabalhar com aqueles 10. Aqui um exemplo. Se eu tiver 5 resistores ligados em série, vamos supor, e esses 5 resistores, cada um vale 100 ohms. Então o meu Rn ali seria o R5, seria o quinto resistor. E aí eu vou ter 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Qual que é a resistência equivalente desse circuito, que eu chamei de R aqui na apresentação? O R, a resistência equivalente vai ser a soma do primeiro resistor, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o 5. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então a resistência equivalente vai ser 500 ohms. Um cuidado que vale a pena a gente lembrar. Se eu tiver resistores de valores diferentes, e aí nas resistências a gente costuma usar os múltiplos. O que é isso? São aquelas siglas para simplificar o valor. Então a gente fala 30 quilômetros, mas a gente poderia falar 30.000 metros. É a mesma coisa. Na resistência também. A gente fala 2 quilo-ohms, que é o mesmo quilo do quilômetro, vale 1.000 também. Mas a gente poderia falar 2.000 ohms, em vez de 2 quilo. Então vamos supor o seguinte. Eu tenho 3 resistências em série agora. 500 ohms, 1.000 ohms e 2 quilo-ohms. Eu tenho que tomar um cuidado aqui. Eu tenho 2 resistências que o valor delas é em ohms e uma terceira que o valor dela está em quilo-ohms. Eu não posso somar direto. Eu não posso fazer 1.000 mais 2, vai dar 1.002. Eu tenho que transformar esse 2 kg em 2.000. Vamos ver o paralelo agora. Para 2 resistores estarem em paralelo, eles precisam necessariamente, o terminal de um lado do resistor tem que estar ligado com o outro, e o terminal que sobrou, outro terminal do resistor, tem que estar ligado com o terminal desse segundo. O R1 e o R2. Eles estão ligados, o terminal da esquerda com o terminal da esquerda e o da direita com o da direita. Se eu quiser colocar mais um em paralelo, se eu quiser colocar o R3 em paralelo, a mesma coisa. Eu tenho que colocar o terminal da esquerda com o da esquerda e o da direita com o da direita. Se eu colocar um terminal só e o outro terminal está ligado num outro resistor, o último resistor não está em paralelo com ninguém. Tá? Qual que é a característica da associação paralelo? Na associação série a gente viu que a característica era todos os resistores circulam por todos os resistores circula a mesma corrente. Existe um único caminho para a corrente passar. Para um resistor estar em série com o outro, a corrente tem que ser igual. No paralelo, eles têm a mesma tensão. Eles não têm a mesma corrente. O que significa isso? Vamos supor que naquele circuito do meio, que só tem 2 resistores, eu ligo uma fonte de alimentação ali. Eu ligo uma bateria. Vou colocar o polo positivo na esquerda e o polo negativo na direita. O que eu tenho ligado entre os terminais do R1? No R1 eu tenho ligado o positivo da bateria na esquerda do R1 e o negativo da bateria na direita do R1. Se essa bateria for de 9 volts, qual é a tensão no R1? 9 volts. Eu liguei diretamente os 9 volts no resistor R1. E no R2? Bom, o R2 está ligado junto com o R1. Terminal da esquerda com o terminal da esquerda, terminal da direita com o terminal da direita. Se eu liguei a bateria ali entre esses terminais,
Positivo da bateria na esquerda do R2, negativo da bateria na direita do R2. O que eu tenho ligado no R2? 9 volts também. Quantos resistores eu tiver ligado ali em paralelo, todos eles vão ter 9 volts. Todos vão ter a mesma tensão. Porém, por qual resistor vai passar mais corrente, R1 ou R2? A corrente sai da bateria e vai dividir ali, ó, pelo R1 e pelo R2. Vai passar mais corrente no R1, mais no R2, ou ela vai dividir igual? Vai depender do valor da resistência de cada um. Se o R1 for de 100, o R2 for de 10 ohms, por onde é mais fácil passar? Pela resistência de 100 ou pela de 10? Pela de 10. Vai passar mais corrente pelo R2. Se fosse o contrário, o R1 fosse de 10 ohms, o R2 fosse de 100, por onde vai passar mais corrente? Pelo R1, que agora é de 10 ohms. É mais fácil passar por ele. Agora, se os dois fossem de 10 ohms, o que ia acontecer? A corrente ia dividir exatamente igual, porque eles apresentam a mesma dificuldade para a carga elétrica passar. Mas como é que a gente calcula a resistência equivalente numa associação paralela? Na associação séria, a gente viu que as resistências se somavam. No paralelo, eu não vou somar as resistências. Até porque elas não estão se somando na prática. A corrente divide. Então eu vou ter várias resistências em paralelo, eu vou ter várias correntes passando por cada uma delas. Né? A corrente do primeiro pode ou não ser igual à do segundo, que pode ou não ser igual à do terceiro, e por aí vai. Então eu não posso mais somar. Aqui eu vou ter que fazer uma conta diferente. A fórmula que vocês vão encontrar em apostilas, em livros de eletroeletrônica, a fórmula geral para cálculo de associação em paralelo é essa que está na apresentação. O inverso da resistência equivalente, quer dizer, 1 sobre R, tá? Você vai fazer 1 dividido pela resistência equivalente é igual o inverso da primeira, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira, mais o inverso da quarta e por aí vai. Essa conta é uma conta um pouco chata de fazer. Por quê? Porque se eu tiver um resistor de 100 ohms no R1, e quando eu fizer 1 dividido por 100, vai dar 0,01. Se eu tiver um resistor de 10 ohms no R2 e fizer 1 dividido por 10, vai dar 0,1. Mas todas as contas vão dar 0? Como você vai fazer 1 dividido por um valor, que normalmente vai ser maior que 0, vai aparecer um monte de 0, alguma coisa aí. E aí conta com vírgula, com aquele monte de zero, que a gente vai ver ao longo do curso também, mas é um pouco mais complicado da gente lidar. Então existe uma fórmula simplificada. Só que você só pode usar essa fórmula para 2 resistências de cada vez. Essa daqui de baixo. Mas aí você vai fazer o primeiro resistor vezes o outro, dividido pelo primeiro resistor mais o outro. Então, se for 10 e 100, você vai fazer 10 vezes 100 dividido por 10 mais 100. Vamos ver um exemplo disso. Eu tenho aqui uma associação paralela de 2 resistores, um de 2 ohms e um de 3 ohms. Qual que é o valor equivalente desses 2 resistores? O que é o valor equivalente? Se eu trocar esses 2 resistores, se eu ligar uma bateria nesse circuito, vai passar uma corrente por ele. Uma corrente maior pelo de 2 e uma corrente menor pelo de 3, porque é mais difícil passar pelo de 3. A soma dessas 2 correntes é a corrente que sai da bateria. Agora, se eu quiser trocar esses 2 resistores por um só, eu quero simplificar esse circuito para efeitos de cálculo. Como é que eu sei qual é o valor desse resistor, desse único resistor, que eu colocando no lugar desses 2, ele equivale, ele substitui os 2 e a corrente continua a mesma? Vamos aplicar aquela fórmula que a gente viu. Como é que era? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então está ali a fórmula resolvida no canto direito. 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Resolve o de cima. 2 vezes 3, 6. Resolve de baixo. 2 mais 3, 5. Faz 6 dividido por 5, o resultado dá 1,2. Então você tem a resistência equivalente de 1,2 ohms. Significa que, se eu ligar uma bateria nesse circuito, de 9 volts, por exemplo,
eu vou ter uma corrente circulando. A corrente divide aqui entre os dois resistores, tá? Mas ela tem um valor total. Se eu tirar esses dois resistores, de 2 e de 3, em paralelo, e colocar um resistor de 1,2 no lugar, a corrente que vai circular pelo circuito vai ser a mesma. Não vai ter diferença. Agora, quando a gente tem as duas associações, série e paralelo, no mesmo circuito, aí a gente tem que olhar com bastante cuidado o circuito para identificar quem está em série e quem está em paralelo. E a gente consegue minimizar o circuito aplicando todas aquelas regras, aquelas técnicas que a gente viu, de quando a gente tem 2 ou mais resistores em série e 2 ou mais resistores em paralelo. Então nós temos um exemplo aí, são 6 resistores, esses 6 resistores, eles estão ligados entre si. Agora, como eles estão ligados? Muita gente já cai no erro de falar o seguinte, R1 está em série com R2. Será? Vamos ver. A regra para estar em série era que a mesma corrente deveria circular pelos dois resistores que você está falando que estão em série. Então, se eu falo que o R1 está em série com o R2, a mesma corrente que circula pelo R1 tem que ser a corrente que circula pelo R2. Se as correntes forem diferentes, já não vai, eles não estão em série, essa regra já não vai valer. Nesse circuito, eu não tenho como único caminho do R1 para o R2 a corrente seguir esse fluxo. Ela pode desviar antes. Por quê? Eu tenho o R1, se eu ligar uma bateria aqui do lado esquerdo do circuito, supondo que o positivo está ligado aqui no R1, a corrente vai entrar aqui pelo R1 e vai sair aqui pela direita. Quando chegar aqui nesse ponto do circuito, ela não tem só o R2 como opção. Ela pode descer aqui, ó, por esses outros dois. Ela provavelmente vai dividir. Parte da corrente que passou pelo R1 vai para o R2, só que tem uma parte que vai desviar, que vai descer. Volta naquela pergunta da associação série. A corrente que passou pelo primeiro resistor é exatamente a mesma que passou pelo segundo? Não é. Então o R1 e o R2 não estão em série. Ah, mas aí como é que eu resolvo? Bom, a gente tem outros resistores no circuito. A gente pode trabalhar com esses outros resistores e verificar neles se existe alguma associação que a gente consegue identificar. Por exemplo, os dois últimos resistores ali da direita. Aqui não é uma associação conhecida para a gente. Por quê? Naquela associação, os dois terminais de cima de cada resistor estão interligados e os dois terminais de baixo também. Que associação que é essa? É o paralelo. Se eu tiver o valor do resistor dos dois últimos da direita, eu consigo aplicar aquela fórmula que a gente viu agora? Fazer da esquerda vezes o da direita, dividido pelo da esquerda mais o da direita? Eu consigo substituir aqueles dois por um único? Consigo. Mesma coisa aqui, esses dois, ó. Eles estão em quê? Terminal de cima com terminal de cima, terminal de baixo ligado com terminal de baixo. É outra associação em paralelo. Eu também consigo resolver esse paralelo. E se você for um pouquinho à frente, você vai perceber o seguinte, que aquela associação paralela da direita, quando você resolver, você vai trocar os dois por um só, não vai? Vai ter um resistor equivalente. Esse resistor que sobrar, ele vai estar em quê com o R2? Em série. Daqueles dois você vai transformar em um só, e aí a corrente que passar pelo R2, obrigatoriamente ela vai ter que descer por esse resistor que sobrou. Então eu vou poder somar os dois. E assim a gente vai enxugando o circuito, a gente vai minimizando ele. Aqueles dois transformam em um, esses dois transformam em um, o R2 vai estar em série com aquele equivalente, a gente transforma em um só, até resultar dos 6 resistores iniciais, um único resistor que é a associação final do circuito. Então, essa foi a aula de associação de resistores. Até a próxima.